Sua bênção, meu Pai. Seja Oxalá quem lhe abençoe, minha filha. Você já é uma menina abençoada por Deus. E eu não posso esquecer nunca o primeiro dia que eu encontrei com você. Trazida que foi pelas mãos do professor Wagner, da Universidade de São Paulo. Me marcou muito isso. Eu nunca pensei que ia ganhar de presente uma baianinha na Umbanda. Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos em mais um episódio do podcast da Tribo de Luz. Eu estou muito emocionada, eu começo esse podcast já emocionada com essas palavras. Estamos aqui hoje com nada menos do que um dos maiores ícones da Umbanda do Brasil. Eu tenho a honra, não por acaso, de ser filha dele, mas vocês terão a oportunidade hoje de ouvir aqui, direto dos estúdios da T-Filmes, revelações de uma das pessoas que trouxe a evidência ao público a figura de Zélio Fernandino de Moraes. Na década de 50 e 60, poucos sabiam quem era Zélio Fernandino de Moraes, mas existia um radialista, um homem desbravador, que saiu de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro e lá encontrou o tal do Zélio de Moraes. Trouxe para nós as revelações e trouxe para nós a luz da Umbanda praticada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa Umbanda praticada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é tradição no Rio de Janeiro até hoje, dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade, se tornou um marco na Umbanda, um marco de uma prática que traz a humildade e o amor e a caridade. Hoje, a gente vai falar sobre amor, a gente vai falar sobre luz, a gente vai falar sobre a dedicação de uma vida inteira para a Umbanda. Mas antes eu quero honrar o nosso patrocinador oficial desse episódio, que é a T-Filmes Estúdio, que começou os seus trabalhos no ano de 2016 e que já teve estúdio no Morumbi e que passou por aqui pessoas muito importantes, como você já ouviu falar certamente, Joel J, Isabela Camargo, Nelson Freitas, Dani People. Muitas pessoas importantes passaram por aqui. Hoje quem vos fala é Carol Bandeira e estamos aqui com um estúdio de qualidade, onde você tem equipamentos de qualidade, onde você tem credibilidade, para você ter um trabalho realmente reconhecido. Então, se você quiser não só ter um podcast, mas o acompanhamento de uma equipe de filmagem, de produção, para qualquer trabalho publicitário que você queira fazer, venha conhecer a T-Filmes Studio, tá certo? Então, eu quero agradecer imensamente estar aqui, quero dar as boas-vindas, começar pedindo a bênção mais uma vez a uma das pessoas que eu mais amo no planeta e que ter hoje aqui comigo nesse estúdio é motivo de honra verdadeira. Sua bênção, meu Pai, seja muito bem-vindo. Que Oxalá, que todo poder e bondade abençoe a todos nós, filho. Você já foi abençoada. Eu fico muito feliz em aceitar o seu convite e participar desta programação. Quero cumprimentar os proprietários aqui do estúdio e realmente estão utilizando um equipamento de primeiríssima qualidade. Eu ainda não estou bem familiarizado com essa qualidade. Entendo o seguinte, eu fiz rádio na década de 60, 70, uma diferença monumental, compreende? Mas estou bastante contente de estar aqui com vocês, gente. Muito honrada. Babalô Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC. Ronaldo Linares é o fundador da Casa de Pai Benedito de Aruanda, né? E traz aí para nós uma tradição de mais de 50, 60 anos de Umbanda. Foi ele quem idealizou o Santuário Nacional da Umbanda, que hoje é patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo. E traz um legado para nós dos barcos de formação sacerdotal, né? Dando início ao primeiro barco de formação sacerdotal do país, trazendo para nós um conhecimento sistematizado de como as pessoas deveriam se preparar para a prática do sagrado. Hoje, Pai, eu estou muito emocionada de estar aqui. Te amo, assim, né? O senhor sabe disso. Não é puxa-saquismo, é amor do fundo da alma mesmo, né? Quando eu lhe vi desde a primeira vez, eu disse assim, agora finalmente eu me sinto segura para seguir um caminho espiritual, tendo a guiança de alguém que verdadeiramente pesquisou, se esforçou para fazer um trabalho bacana. Então, eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte. O senhor tem uma trajetória no candomblé.
A sua história começou no candomblé. Hoje, 60 anos depois, as pessoas que fazem umbanda, muitas argumentam que a umbanda que a gente faz é uma umbanda meio fraca, que está faltando qualquer axé, né? E estão, de certa forma, migrando ou achando que precisa haver um complemento entre a umbanda e outras religiões, como o culto de Fá ou o candomblé. O senhor fez o caminho inverso. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que começou a sua trajetória no candomblé. Saravá, família umbandista, saravá, povo de Pemba. Eu agradeço a oportunidade que você me dá de rever um pouquinho aquele tempo, e não foi pouco tempo, foram 18 anos e meio. Nós paramos com o programa somente quando a emissora foi vendida por um grupo evangélico. Bem, respondendo à sua pergunta, a minha chegada ao candomblé aconteceu em circunstâncias bastante tristes. Eu fui circense, sofri um acidente no circo, eu era garoto. Se você lembra o seguinte, nas Olimpíadas são sempre os garotos, os mais novos, que fazem as tarefas mais complicadas, mais difíceis. No circo teria um outro valor isso, as tarefas mais arriscadas. Foi assim que eu me feri, eu tive compressão da coluna vertebral, fui obrigado a usar durante muito tempo, muletas, compreende? Bem, eu tive uma desavença com meu pai era um homem muito rígido, certo? E ele achou que eu não poderia ficar em casa se eu me atrevia a falar mais alto que ele, dentro da sua casa, e me convidou, vai para fora, vai para o mundo, vai aprender o que é ser homem, compreende? Só volte quando você realmente for homem, compreende? Homem para ele, no sentido, era ter retidão de caráter, e de respeito, principalmente. Assim, sem nada, uma nota de 20 cruzeiros no bolso, eu me dirigi à Estação do Norte. A Estação do Norte é a Estação do Brasa. Naquela época era chamada de Estação do Norte, porque era de lá que saíam os trens para o Rio de Janeiro. Certo? Chegando no Rio, procurei me virar como fosse, não conhecia ninguém, não tem coisas que só moleque fazem, e eu não passava disso. Um adolescente, ainda sem ter tomado rumo nenhum na vida, compreende? Bem, uma moça quando me viu dormindo na Central do Brasil, foi lá e disse: você é muito moleque para ficar aí no meio de um grupo de vagabundos como eu, que não tinha onde se encostar, compreende? E me carregou. E para mim, que não tinha onde ficar, qualquer lugar que me levassem era melhor do que onde eu estava. Assim, eu fui parar via a cidade de cima, né? Fui parar no Morro do Pinto, no Rio de Janeiro. Hoje tem um nome mais bonitinho, é o Morro da Promissão, certo? Sim. Até então, eu tinha tido uma experiência espiritual num centro kardecista, mas nada que pudesse alterar aquilo que nós estamos falando. De Umbanda e de Candomblé, às vezes, na favela do Cambuci, que ocupava a várzea do Glicério depois do final da Segunda Guerra Mundial, eu tinha contato com inúmeras famílias de pobres, e 90% eram negros, as famílias de negros que ocupavam a favela. Então, para mim, esse trauma de mudar não fez grande diferença, compreende? Eu quero deixar bem claro o seguinte: eu fui muito, muito, muito pobre. Eu morava num cortiço, um quarto e cozinha, e olha lá, gente. Então, essas diferenças todas não foram grandes diferenças para mim, foram grandes experiências de vida, isso sim.
Bem, voltemos ao Morro do Pinto. Sim. Certo? Me integrei numa comunidade que estava abaixo do rodapé da sociedade carioca, compreende? Certo? Por incrível que pareça, lá fiz amigos, inimigos. Havia quem não me queria lá em cima pelo simples fato de ser branco. Era um dos poucos brancos numa comunidade quase que exclusivamente negra ou mulata. Certo? Não havia outra forma de descrever isso naquela época, compreende? Bem, gente, essa pessoa que me tirou da rua, ela havia trabalhado, ela morava num barraco e tinha 2 camas no barraco, 2 camas de solteiro, um caixote separando as duas camas. Ela se condoeu de mim e ela havia trabalhado como doméstica na casa de um médico e tinha lembrança que ele era uma pessoa muito boa e me levou para conversar com esse médico. Meu primeiro contato com o médico, ela explicou para ele, olha, ele é um paulisto. Paulista era mulher. Ele é um paulisto, certo? Ele é de circo, ele caiu, se machucou e eu queria que o senhor consertasse eles. Esse foi o primeiro diálogo, compreende? Ele ficou muito curioso pelo fato de eu ter trabalhado, de eu ter estado durante algum tempo dentro do circo. O circo é privilégio do cigano, era pelo menos, hoje é diferente. E quem não é cigano não é bem recebido no circo. Mas de vez em quando eles precisam de uma criança, certo? E eu era criança, gente. E eles me conheceram bem criança, mas isso é outra história que fica para outra vez. Isso aí já foi arte dos ciganos que colocou o senhor lá dentro. Bem, ele tinha muita curiosidade, ele queria saber como é que acontecia, como é que aquele cesto enorme que o pessoal enche de espada, como é que faz? Certo? Ele tinha muita curiosidade e com isso nós acabamos fazendo amizade. Eu para baixo do rodapé da sociedade e ele médico formado. Bom, logo que nós começamos a ter amizade, ele me fez depois de fazer muitas perguntas, tudo mais tal, ele me disse um dia, olha, eu tenho um cliente, ele me disse primeiro o seguinte, olha, eu era dentista prático. Na época ainda havia dentistas práticos, não formados por universidade. Olha só. E quando eu fiz medicina, quando eu consegui fazer a faculdade de medicina, eu escolhi aquela área que já me era mais familiar. Eu sou otorrino, né? Certo? Não é bem o seu caso. O seu caso exigiria alguém que tivesse uma outra formação. Mas eu vou falar com um colega seu e ele vai tratar de você. Volto a repetir, para quem não tem escolha, toda escolha é bem-vinda, compreende? E realmente ele me recomendou a um colega e esse colega começou a me tratar sem din-din, em outras palavras, sem dinheiro. Certo. Assim, eu comecei meu tratamento. Mas o tratamento muito, muito lento. Mas enquanto eu fazia o tratamento, sempre que eu podia, eu passava no consultório do Dr. Nelson, tirava o pó da mesa, às vezes recebia algum cliente, compreende? E entre uma consulta e outra, muita conversa, Um dia ele me perguntou, escuta, Ronaldo, você não quer tentar alguma coisa diferente? Diferente é... Eu tenho um cliente que dizem que é milagreiro. Eu estou vendo que o seu tratamento está muito devagar. Você não quer tentar um... Ele falou, ele vem quarta-feira. Na quarta-feira, muito antes de qualquer outra pessoa chegar, eu estava lá no consultório, que era uma residência adaptada. Aí chegaram 3 pessoas, né? Negros, 2 deles bem altos, fortes, e entre os 2, um
também alto, ele devia medir uns 1,70 m, 1 m mais magrinho, mais delicado, deixando claro logo que ele era homossexual. Mas era ele quem mandava, ele quem dava ordem dos outros. Tal. Os outros ficaram. A gente ficou conversando um pouco na sala de espera quando ele entrou. Um detalhe, Joãozinho da Gomeia era fanho, ligeiramente fanho, quase que imperceptível, mas uma condição diferente. Ele não se sentia um homem, ele se sentia uma senhora. Olha só. Ele nunca falou para mim que ele se sentia um moço, ele se sentia uma senhora. Ele conduzia o terreiro como se ele fosse a mãe do terreiro, era desta forma. Olha só que interessante isso. Era desta maneira que ele conduzia o terreiro. Sim. E assim... Ele te levou, então, para o candomblé? Não. Ele disse para mim... O doutor Nelson explicou para ele a minha situação, depois de atender. Ele estava fazendo tratamento com o doutor Nelson por causa dessa diferença que ele tinha, desse fanho, que eu digo era muito, quase que imperceptível, mas que para ele incomodava muito. Ele era artista, ele se apresentava no Quitandim, ele se apresentava no Copacabana Palace, onde houvesse turistas. E o que ele fazia nas apresentações dele? Nada mais, nada menos que o xirê dos orixás. Era isso que ele apresentava. Entendi. Compreende? Ele era um bailarino excepcional. Em algumas das apresentações, certo? Ele levantava os pés na dança que ele fazia, quase 2 metros de altura. Ele era excelente. Bailarino era mesmo. Um bailarino atlético maravilhoso, compreende, certo? E muito vaidoso também, não podia deixar de ser, compreende, certo? Bem, acho que eu desviei um pouquinho do assunto. Não, interessante. Então, o senhor falou que ele tinha essas características, o senhor conheceu ele, e aí, então, eu quero entender como foi que você entrou para a roça dele. Nelson, e aí, você se tornou filho de fé dele. Terminada a consulta, Nelson abriu a porta. Por favor, Ronaldo. Eu entrei na sala e ele me apresentou. Olha, este rapaz é o pai Joãozinho da Gomeia. Ele é famoso no culto afro-brasileiro. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, foi a primeira vez. Ele é famoso, compreende? E ele tem a fama de curar as pessoas. Eu queria que você conversasse com ele. Mas ele também tinha ficado muito curioso, né? Virou para o pai. Assim, esse é um menino que eu lhe falei, que é paulisto. Olha só, sim. Certo? E que se machucou no circo, compreende, certo? Aí ele me fez inúmeras perguntas, compreende? Perguntou de religião, perguntou, enfim, se não faria diferença para que ele pudesse cuidar de mim. Eu falei, absolutamente, não. Eu estou perdido, não, meu Deus. Sim. Assim, ele disse, bem, esse menino vai embora comigo. Eu tinha algumas coisas no Morro do Pinto, algumas poucas coisas que eram minhas. Não, depois eu mando buscar isso, compreende? Nós fomos parar em Caxias, compreende? Onde ele tocava a roça dele. Então o senhor já saiu daquele primeiro encontro, já foi com ele para o terreiro dele? Saí do gabinete médico para a roça de Joãozinho da Gomeia. Meu Deus, olha só. E fui aos poucos me acostumando com o que tinha lá dentro. Eu fui bem tratado por algumas das mulheres do terreiro. Eu gosto de lembrar aqui, principalmente, Leci. Foi muito carinhosa comigo. Durante algum tempo, ela se sentia como se fosse minha mãe, compreende? Me tratou muito, muito bem. Nós voltamos a nos reencontrar muitos anos depois, numa das festas do Jamil Rashid. Sim. Certo. Pai Ramiro, e foi uma choradeira danada. Foi mesmo. Bem... Quer dizer, então o senhor chegou na religião não foi por um motivo religioso, quer dizer, o senhor chegou na religião por um motivo de busca de cura, né? Assim eu fiquei na roça de Joãozinho da Gomeia, compreende? Certo? Residindo
na roça de Joãozinho da Gomenha. Há um detalhe que eu gostaria de esclarecer para vocês. Naquela época, você não chegava numa casa de candomblé, batia na porta e dizia, olha, eu quero entrar. Isso não acontecia. Era preciso que alguém de dentro levasse você para lá. Havia uma perseguição muito grande, compreende? Não havia diferenciação nenhuma entre candomblé, macumba e as piores coisas possíveis. Feitiçaria, não havia essa divisão. E a polícia descia a lenha. Então era preciso que a gente fosse conhecido, certo? Bem, eu fui para dentro da roça levado pelo pai da casa, então não tive problema nenhum. De aceitação, né? Assim, aos pouquinhos eu fui me acostumando com a casa. Depois de algum tempo ele disse que eu iria para o Roncó, que ele iria me preparar, compreende? Jogou os búzios para mim, olha que privilégio. Gente. Meu Deus. Jogou os búzios para mim, eu tinha mais absoluta certeza que eu era filho de Ogum. Mas, orixá, para quem é criança, tem orixá mais bacana? Não tem. Filho de Ogum monta a cavalo, que é herói, compreende, Sim. certo? Aí ele disse a mim que eu era filho de Xangô. Filha... Eu confesso para você que naquela hora eu quis morrer, certo? Foi mesmo, olha só. Vocês acham que eu tenho alguma coisa a ver com o orixá velho, gordo e careca? Nada. Nada. E aí, então, ele fez o seu santo para Xangô. Ele disse que eu era filho de Xangô. Nós até tivemos, assim, uma divergência, mas o que veio depois veio pior, né? Ele voltou a virar as conchas, como sempre acontece, compreende? Para ver quem era o meu juntó, compreende? Ele disse que eu era filho de Inhaçã. Meu Deus do céu, eu queria morrer, compreende? É mesmo? Pensei em deixar ir embora da roça, compreende? Estavam me tratando diferente. Ele era filho de Inhaçã, compreende? Ele era filho de Inhaçã? Olha só. Bem, foi uma decepção tremenda, compreende, quando ele revelou. Mas eu permaneci na roça, eu permaneci com ele, eu fazia o que ele mandava e aprendi muito com ele. Tudo o que era preciso que eu conhecesse, certo? Sobre a roça, sobre Candomblé. Sobre o candomblé de Angola, que era o que ele fazia, compreende? Certo. Fui me acostumando, assistindo trabalhos, enfim, certo? Ele fez toda a minha preparação, raspou a minha... Naquela época eu tinha cabelo. Ele raspou a minha cabeça, enfim, ele fez todo o preparo que tinha. Fui raspado, catulado, tudo, compreende? Sim. Passei por toda... E assim me tornei filho de Xangô, certo? Eu era o Obá da casa, minha dinha de Gina foi o Bailê. Eu era o Obá da casa. Muita gente virou o nariz quando ele disse isso dentro da roça, porque achavam que eu era muito criança para ter esse título. O que é o Obá da casa, pai? O Obá da casa é o orixá de Xangô mais próximo, que protege a casa, compreende? Das diferentes formas de Xangô, certo? Ele, inclusive, às vezes, eles tinham, por exemplo, nas refeições, havia uma mesa bem longa, né? Ele não sentava na cabeceira da mesa, ele sentava no primeiro local, à direita, e quem sentava na cabeceira da mesa era sempre o marido dele, compreende? Quando havia alguma divergência, certo, ele não colocava o marido dele na cabeceira da mesa. E inúmeras vezes ele me colocou, compreende? Porque ele queria servir. Ele queria servir, compreende? Certo? Então isso deu um pouco de dor de cotovelo em algumas pessoas que eram mais antigas, certo? Dentro da roça. Certo? Uma provocação que ele fazia com o pessoal de vez em quando, compreende?
Ele me tratou sempre muito bem, me deu oportunidades, compreende? Certo? Eu continuei fazendo o tratamento e, vez por outra, eu ia visitar o pessoal no Morro do Pinto, compreende? Certo? Nunca esqueci que tinha muita gente boa lá, eles me ajudaram, inclusive, certo? E o senhor conseguiu se curar do seu problema, então? Bem, a verdade é que eu me ajudei, né? Sim. O Dr. Bevilacqua, que foi a segunda pessoa, foi o que o Nelson me mandou, certo? Me explicou detalhadamente por que eu não conseguia andar. Eu teve uma queda muito grande, caiu sentado, compreende? Você comprimiu o espaço intervertebral. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas ele fez o desenho, compreende? Mostrou, olha, quando você come rabada não tem uma massinha, então isso tudo se achatou, agora tem que separar. Ele mesmo fez algumas sessões de tração, em que você fica pendurado, era o tratamento medieval daquela época. Sim. Mas eu entendi o que ele falou, então o que é que eu fiz? Eu conversei com um dos meninos que trabalhava numa serralheria do Rio e pedi para ele se ele não me fizesse um cavalete alto, bem alto, 2 metros de altura, com restos de cano, que ele tivesse lá com material velho, né? Certo? E colocasse uma travessa na lateral do cavalete. Eu não conseguia subir no cavalete, era preciso que alguém me pusesse lá em cima. Aí eu prendia os pés na travessa e virava o corpo para trás. Ficava de cabeça para baixo. É como se fosse um Pilates de hoje, né? O senhor inventou o Pilates naquela época. Inventou uma forma de se esticar. Veja bem, filho, aí descomprimiu. Eu não era de circo. Ficar Sim. de cabeça para baixo não era problema para mim, compreende? Sim. E eu tentava levantar, a princípio, meia lata d'água, depois foram pondo mais água na lata. No final, eu já levantava a lata inteira. Mas o espaço foi abrindo. Sim. Compreende? Certo? Quando eu voltei para São Paulo, eu já andava quase que normal, compreende? Olha só, que interessante. Certo. Foi esse período que eu passei ao lado de Joãozinho da Goméia. Agora o senhor falou uma Quando coisa... eu voltei para São Paulo, voltei para minha casa, para o meu pai. Eu sou filho único. Meu pai, para minha mãe... Eu sou muito emotivo, gente. Mas quando eu voltei para casa, eu tentei explicar onde eu tinha estado, as perguntas vinham naturalmente, compreende? E meu pai não concordou absolutamente com nada do que eu estava fazendo. Mas o pai trabalhava para um médico. E esse médico tinha montado o primeiro centro médico, o primeiro centro de diagnóstico com o raio-x na capital. O primeiro ou o segundo foi um dos pioneiros, compreende? Chamava-se Doutor Aquiles Greco. Sim. Ele tinha consultório na Moca e tinha montado. E meu pai me levou para ele. Ele me examinou, fez radiografia, que eu não conhecia, certo? Sim. E depois disse para mim que ele iria continuar o tratamento com fisioterapia. Entendi. Então eu deveria ir todo dia ao consultório dele. Ficava na Rua da Liberdade, número 55, um predinho de 3 andares. Memória boa. Que existe até hoje. Nessa terra o que você não prova é mentira. Então eu dou detalhes, compreende? Sim. Certo? Eu comecei a fazer o tratamento lá. Isso me deu outras oportunidades, compreende? Então, foi respondendo a sua pergunta e a minha presença. Sim. Mas eu me afastei muito das atividades espirituais. Só não me afastei de uma coisa. Eu nunca deixei de entregar o meu amalá. Meu pai ficava louco da vida quando me via cozinhando os quiabos, né? E com uma gamela de madeira. Queria saber onde é que eu ia pôr aquilo que não pusesse dentro do terreno,
compreende? Onde a gente morava, compreende? Eu tive a procura de onde era possível, compreende? Foi assim que eu fui me aproximando, certo? Agora, eu queria estudar, eu precisava estudar. Catei que tem din-din para pagar a escola. Não tinha. Certo? Eu fiz o curso de admissão ao ginásio e minha mãe foi pedir, depois que eu fiz, eu fui aprovado, tá? Minha mãe foi Liceu Siqueira Campos, Rua do Lava-Pés, bairro do Cambuci. A minha mãe depois foi lá dizer que que eu não ia agradecer a escola. Mamãe era muito educada, mas que eu não poderia frequentar as aulas. Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. O senhor Oscar Sá Pereira, que era um dos donos da escola, perguntou para a mamãe. Eu tinha que pagar 200 cruzeiros de taxa de matrícula e 80 e a mensalidade. Se você pode pagar... Não podia. Aí eu me intervi, falei, não, a mensalidade eu pago. Eu catava borra de ferro na várzea do Cambuci, eu me virava para arranjar um dinheirinho, compreende? Na certeza, e eu estava aprendendo uma tarefa, eu estava aprendendo tapeçaria, ajudante de um tapeceiro, compreende? Foi dessa forma, ele disse, bem, então coloca aí matrícula de favor. Me senti muito humilhado com o termo que ele usou. Mas foi assim que eu pude. Favor, que absurdo, hein? Olha o que se fazia antigamente. Mas foi assim que eu consegui entrar na escola. E depois? Mas e depois? Calma. Daqui a pouco o senhor me conta depois. Só um minutinho. Deixa eu só para a gente não perder a volta. Foi você que provocou. Eu sei. E eu quero ouvir tudo, né? Mas, infelizmente, o nosso podcast tem um tempo limitado. Eu queria só voltar um pouco, pai, a essa questão de Joãozinho para perguntar ao senhor o seguinte. O senhor falou que naquela época tinha muita perseguição policial, né? Algumas coisas assim. Essas coisas chegaram a vocês lá no terreiro? Tipo assim, lá no Ilê de Joãozinho, alguma vez da polícia intervir? Algum tipo de violência? O Joãozinho não foi incomodado pela... Não? O Joãozinho não foi incomodado pela polícia. Entendi. Mas eu vi muita gente que era adepto do candomblé, certo? Um detalhe muito importante, o Joãozinho da Goméia ouviu falar, conhecia de Umbanda tal, e sabia que a Umbanda chamava os espíritos. Veja bem, até então a Umbanda era uma seção espírita de Umbanda. Sim. É bom colocar um diferencial nisso, compreende? Certo? Naquela época era conhecida como Seção Espírita de Umbanda. Centro Espírita de Umbanda. Era só assim que a gente conhecia. Mesmo assim, havia uma perseguição muito grande. E ele recomendava sempre para mim, você nunca vá... Não compareça, não vai. Ele era muito curioso, como todo moleque, né? Claro. Nunca vá numa sessão espírita de Umbanda. Por quê? Porque na sessão espírita de Umbanda eles chamam os espíritos. Há um detalhe que precisa ficar bem esclarecido. Isso é bom para os teus ouvintes. Sim. Veja bem, né? Quando você vai iniciar um rito de candomblé, a primeira coisa que você faz é o Ipadê de Exu. Nós estamos pedindo a Exu que não permita que o Egum venha participar dos trabalhos. A primeira coisa que você faz no terreiro de Umbanda, certo, é fazer uma prece, sempre que possível com uma música sacra, uma música agradável, compreende? Fazer uma prece e em seguida chamar os espíritos. Esse é o grande diferencial. Acontece que o candomblé daquela época não queria saber nada com os espíritos. Eu cresci dentro da roça, morrendo de medo da Umbanda e dos espíritos, compreende? Pois é. E hoje, o que acontece? As pessoas colocam, pai, num caldeirão só,
Religiões de matriz africana. Candomblé e Umbanda é a mesma coisa. O senhor acha que é a mesma coisa? Não, há um diferencial inclusive dentro do candomblé, um diferencial do culto de uma nação para o culto de outra nação. Isso. É diferente, mas veja bem, a Umbanda tem muito mais a ver com o cristianismo, com o espiritismo, compreende, certo? E é claro, nós somos um povo mestiço, nós somos um povo, hoje é difícil de usar essa expressão, certo? Mas nós somos um povo mulato. Sim. Compreende? Uma mistura de branco, negro e de quantas mais raças puderem fazer parte do povo brasileiro, compreende? Certo? Então, nada mais natural que tendo um número muito maior de negros dentro da nossa sociedade, um número muito maior de negros do que de branco dentro da nossa sociedade, naquela época, nada mais natural que nós entrássemos em contato com a cultura religiosa africana. Nada mais natural. Perfeito. A Umbanda nasceu como tenda espírita de Umbanda, antes de mais nada. Então, eu gosto sempre de trazer esses temas, pai, porque, observe, a gente não está aqui para dizer que um é certo e outro é errado. Não é sobre isso. De forma nenhuma. Né? Não é sobre isso, mas é pontuar. Me incomoda um pouco quando as pessoas colocam você é umbandista? Beleza. Legal, eu sou do culto de Fá. Legal, eu sou do candomblé. É tudo a mesma coisa, né? Ou o que eu percebo também é um movimento na Umbanda que eles se esforçam para ser parecidos com o candomblé. O senhor sabe que eu sou baiana, né? Eu vim da Bahia, nasci no Dendê. Eu digo assim, que eu fui batizada no Dendê quando eu nasci, né? Porque na Bahia tem macumba para tudo quanto é lado. Macumba no sentido de música mesmo, né? Você não imagina a alegria que você me dá de eu ter uma baianinha de Salvador dentro da casa de Pai Benedito. É isso, meu pai, né? Então eu tive que sair da Bahia para poder fazer a Umbanda que o senhor ensina aqui. Diga. Olha, veja bem... Tancredo da Silva Bento, certo? Um tata muito antigo, praticava um culto chamado Molocô. Eu não tenho conhecimento de outra figura exponencial que praticasse esse culto. Hoje há quem afirme que a Umbanda veio do Molocô. Eu digo não. Se vocês quiserem esclarecer as suas dúvidas, leiam a história da Umbanda, do professor Diamantino Trindade. Vocês vão ficar esclarecidos que a história que nós contamos de Zélio de Moraes não tem contestação. O Molocô é um culto pró-afro, voltado para o afro, mas está muito distante do culto que nós praticamos na Umbanda. Exatamente. Pelo amor de Deus, que não haja erro de interpretação. Não estou dando prioridade para ninguém, eu até hoje entrego os meus quiabos para Xangô. Aliás, o Santuário Nacional da Umbanda nasceu por causa disso. Isso. Exatamente, pai. Eu tive, inclusive, a oportunidade de praticar Umbanda Molocô também em Salvador, né? No terreiro de Mãe Leda, e lá não chamam Molocô, mas quando eu cheguei em São Paulo foi que eu aprendi que era o Molocô. Lá na Bahia a gente chama de Umbandomblé, que é uma Umbanda misturada com Candomblé, né? A gente fala que é Umbanda porque a gente se consulta com as entidades, mas todo o rito é um rito de Candomblé. As roupas são de Candomblé, né? Aquele xirê dos orixás, que você chama o Candomblé, os orixás, e fica ali incorporando, né? Então, assim, eu tive essa vivência. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu bato muito nessa tecla, pai, porque por eu ter passado por muitos terreiros, né? Eu não fui filho, eu não raspei para nenhum, mas eu fui como pesquisadora, jornalista, filmei muitos terreiros, fotografei muitos terreiros, participei de uma série de cerimônias, e o que eu via é que essas cerimônias não tinham absolutamente nada a ver com a Umbanda que nós praticamos, ensinada pelo senhor, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, por Zélio Fernandinho de Moraes, né? Uma questão muito interessante. Joãozinho da Gomeia era muito inteligente, mas não tinha o dom da palavra. Se intimidava um pouco diante do microfone, tinha alguma dificuldade.
sempre voltando lá ao otorrino. Sim, ele era vergonha de ser fanho, talvez, né? Que ele não queria falar. Era quase que imperceptível. Mas uma questão muito interessante. Houve uma época, um jornal, se não me falha a memória, era o Dia, publicou uma coluna, assim como tinham horóscopo, tal, ele publicou uma coluna denominada Ao Cair dos Búzios. Sim. Ao Cair dos Búzios. Algum tempo depois, Joãozinho da Gomenha foi procurado. Bom, tudo que mudou a vida de Joãozinho da Gomenha, até então ele era um candomblessista simples, pobre, quando ele chegou a Caxias, certo? Sim. Mas aí, como eu disse para você não batia na porta de uma rua. Aquilo era tudo segredo, era coisa de negro, não era coisa de branco, não era coisa para ninguém entrar. Mas aí uma revista semanal, a única revista semanal que cobriu o Brasil inteirinho, O Cruzeiro, certo? De propriedade de Assis Chateaubriand, certo? Resolveu fazer uma reportagem sobre as macumbas cariocas. Ele bateu em diferentes portas e nenhuma se abriu para o jornal, compreende? Certo? Até que ele chegou na porta do Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia escancarou a porta para ele. E contou todos os segredos do candomblé? Não, ele explicou para ele: eu deixo vocês fazerem a reportagem, vocês vão assistir os meus trabalhos, compreende? Certo? Mostro até as iaôs na camarinha, compreende? Foi mesmo? Ele mostrou? Mostrou, tirou fotografia, foi publicado no Cruzeiro, compreende? Sim. Naquela época não teve um atabaque que não batesse contra o Joãozinho da Gomeia. Foi uma guerra astral tremenda, compreende, certo? Mas ele dizia: eu quero que vocês me promovam. Como eu disse para você, ele era inteligente, ele não era culto, mas era muito inteligente. Eu quero que vocês me promovam, compreende? Bom, houve a reportagem, foi um sucesso danado. Um tal de Diz-que-me Diz-que nas tendas de Cana, ele não podia ter feito isso, não sei o quê. Mas acontece que ele ficou celebridade da noite para o dia, compreende, certo? Ele foi cobrar, me foge o nome agora do repórter. Sim. Ele foi cobrar dele, né, certo? Que ele queria ser famoso, né? Sim. O Assis Chateaubriand resolveu isso com 4 palavras, né? Chamem-no de rei do candomblé. Pegou. O título de rei do candomblé não foi dado por nenhuma entidade espiritual, nem por ascendência. Certo? Foi quem deu, foi o Assis Chateaubriand, certo? É quem deu esse título para ele de Joãozinho da Gomeia, de rei do candomblé. Entendi. Logo depois, quem fazia a coluna para ele, eu não lembro, como eu digo para você, ele não tinha cultura, mas o jornal chegou a publicar algumas colunas de Ao Cair dos Búzios. Se não me falha a memória, a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro teve a ideia de fazer com ele o que faziam com o horóscopo, com outras coisas também. Colocar uma programação, certo, que voltada mais ao povo negro do Rio de Janeiro, compreende, certo? Ao Cair dos Búzios. E ele se intimidou. Aí ele veio conversar comigo, chorou muito, né? Olha só. E foi ele que convidou o senhor para fazer a programação? Não. Foi o contrário. Eu ainda era muito moleque, ainda não era radialista. Certo. Mas eu vi as minhas tias, as irmãs mais velhas do meu pai, eram bailarinas do balé do Municipal.
balé clássico. E entre as muitas músicas que elas tocavam, a mais nova, a Glória, que não foi bailarina do Teatro Municipal, a mais nova, a Glória, dava aula de balé, que aprendeu com as irmãs na casa dela, quando casou, compreende? Meu tio colocou uma barra e ela dava aula de balé para as meninas do bairro lá, sempre defendia um tutuzinho a mais, compreende? Eu, quando visitava a minha tia, certo, eu ouvia as músicas, compreende? E uma música me impressionou muito. Naquela época, você não apresentava uma programação musical sem uma vinheta que identificava o programa antes de você falar do programa. Tinha sempre uma vinheta musical. Sim. Então, eu fiz para ele a preparação do programa, certo? Eu brincava. Uma das minhas tias, a tia Elvira, era casado com Lauro Dávila, que era uma figura exponencial no mundo do rádio naquela época. Ele foi o fundador da Rádio Cultura. Ele foi um dos fundadores da Rádio Cultura e era procurado por todas as emissoras de rádio da época. Sim. Certo? Eu imitava ele, eu às vezes ia na rádio, certo? Mas a música que eu escolhi para fazer a apresentação dele é uma música, como acontece no ballet, é uma música clássica, Bolero de Ravel. Para o Caí dos Búzios? Para o Caí dos Búzios. Para o Caí dos Búzios, que foi o primeiro programa que a gente pode considerar de axé. Não, nessa altura Átila. O velho Átila Nunes já apresentava alguma coisa. Mas essa música é mística. Você vê, eu costumava brincar com o pessoal, você ouve a música, já vê a cobra subindo. Então, assim, pai... Então, veja bem, nós fizemos uma programação musical, uma programação espiritual nessa categoria, não de receber espíritos. Você fazia pergunta e o Joãozinho da Gomeia respondia no ar, compreende? Certo? Entendi. Eu criei o programa. Quem dava as respostas não era eu. Às vezes eu adiantava alguma coisa para ele, compreende? Certo? Os negros entendiam muito bem o que ele falava. E quem não era ligado tinha mais dificuldades. Ele, inclusive, usava muitas expressões características afros quando ele dava as explicações, compreende? A gente andou esparramando papelzinho em quitanda, em bar, em tudo quanto é lugar para o pessoal ligar para a rádio, mas quase ninguém tinha telefone, então a gente já dava a dica, vai na drogaria tem telefone. Sim. Liga de lá, fazendo as perguntas, compreende? Sim, olha que interessante. Mas o programa foi um sucesso muito grande. Então começava com Bolero de Ravel, certo? Com essa música mística. A maior parte das pessoas que estão nos ouvindo não conhece, tem ideia de que é aqueles boleirões do México, não é nada disso, não. É uma música... E começava com isso, e depois o locutor tinha que fazer a apresentação, né? Prepare seu coração, ouvinte amigo, da penumbra das selvas africanas, a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro orgulhosamente traz para os senhores ele, o senhor do Heró, o rei do candomblé, Joãozinho da Gomeia. Aí entravam os atabaques. Muito bom, pai. Então, veja, todo esse período da sua vida, o senhor estava ali vivenciando o candomblé, né? Quer dizer, já começou todo esse processo de conexão com a comunicação, e ainda assim você estava naquele universo do candomblé, né? Eu queria fechar esse primeiro bloco, porque a gente vai ter que encerrar. Normalmente a gente faz aqui um podcast mais curto, né? A gente vai fechar esse bloco. Eu acho que eu falei demais. Não, veja bem, não falou demais, não. Muito pelo contrário. Eu quero só deixar muito claro aqui, né? Nesse primeiro momento, essa relação do senhor com o candomblé, essa vivência do senhor com o candomblé, né?
E quero te convidar Fui para nesse... muito feliz nesse período, porque, afinal de contas, não só eu tinha casa, comida, não, eu tinha amor, eu tinha tratamento, eu tinha o tratamento que eu me refiro, o carinho das pessoas lá de dentro, compreende? Sim. Gente boa que me atendeu, compreende? Sim. O Candomblé tem muito isso. Principalmente Leci, que me tratava como se eu fosse a criancinha dela. Sim. Então é isso, né? O Candomblé ele tem isso de muito mágico, de muito lindo, né? Que é essa sensação de família. Então você está ali no Ilê, na casa, você compartilha com todos e todos é uma grande família, né? Então assim, o senhor teve isso e o senhor sai dessa trajetória e o senhor vai encontrar Umbanda lá na frente, né? Através de Zélio, que é exatamente o oposto, né, do que o senhor falou. Então, eu queria... As pessoas dizem, puxa, mas ele conheceu o Bambambam do Candomblé, e depois ele conheceu o pai da Umbanda. Veja bem, no Candomblé eu cheguei, como eu acabei de explicar, Exato. porque Deus quis que eu chegasse lá. Não foi procura, não foi nada disso, certo? Exato. Já no que diz respeito ao Zélio de Moraes, eu fui atrás. Eu tinha uma notícia e eu fui atrás do Zélio de Moraes, certo? Eu não acreditava num primeiro momento sequer que ele existisse. Uhum. Se você quiser, depois eu conto com detalhes. Isso, perfeito. Não, e aí eu quero já agradecer para a gente poder encerrar essa primeira parte, né? Pedindo que a gente possa fazer 2 blocos desse programa, porque, na verdade, a gente dá para fazer 10 blocos aqui, né? Com o senhor tem milhões de assuntos para falar, mas sei que sua disponibilidade e agenda também é mais difícil. Então, gente, para a gente finalizar, pai, esse primeiro bloco, eu queria, assim, uma fala do senhor com clareza, né? Assim, dizendo para as pessoas o seguinte: Umbanda é Candomblé? Não. Candomblé é Umbanda? Não. O senhor vivenciou os 2 processos. Eu fui lacônico na minha resposta. Há uma correlação entre as entidades, tudo, e eu posso depois explicar com detalhes. Mas isso. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Perfeito. E aí, então, só para a gente encerrar, eu quero já agradecer a você que está aqui conosco até agora, dar um joinha, não esqueça de se inscrever no programa, colocar aqui também nos comentários as suas opiniões, né? A gente vai estar, na próxima semana, trazendo a segunda parte dessa entrevista, que a gente vai falar um pouco sobre formação sacerdotal. A gente vai entender todo esse arcabouço que o pai Ronaldo traz, dessa vivência no Candomblé, como ele transformou tudo isso numa formação sacerdotal e, a partir disso, as denominações da Umbanda, né, que hoje a gente vê se formar. Para a gente, então, encerrar, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, ao Estúdio de Filmes, né, ao Giancarlo e a toda a equipe aqui por essa produção maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez, pai, a sua presença. Quero aqui deixar registrado também o meu pedido de bênção, a minha mãe espiritual, Babadice, que foi o senhor que colocou no meu caminho, né? Que é aí seu braço direito também, né? Babadice, durante muito tempo, foi meu braço direito e metade do esquerdo. Então, olha aí, né? Me ajudou muito. A casa aí. de Pai Benedito é a casa que é por causa da Babadice, sem sombra de dúvida. Ela me ajudou muito. Começou de uma maneira muito modesta, certo? Sim. Começou frequentando o curso e acabou se assenhorando da casa de Pai Benedito. Sim. Que, como você conhece, é muito bonita, muito bem frequentada, atende a milhares de pessoas. E eu tenho muito orgulho da casa que nós... Depois nós vamos falar um dia de Pai Benedito, né? É outra história. Ai, meu Deus, vamos falar de Pai Benedito, é muita história. Mas então, para encerrar, pai, esse episódio de hoje, eu queria perguntar ao senhor assim, se o senhor pudesse deixar assim 2 ou 3 questões para trazer clareza para as pessoas que estão começando. 2 ou 3 coisas que o senhor possa distinguir com muita exatidão. A diferença entre os cultos de matrizes africanas, como Candomblé, Ifá, e a Umbanda que nós praticamos. O que o senhor pode dizer de diferença, para a gente encerrar? A Umbanda nasceu como filha do Espiritismo. Veja bem, as pessoas mais humildes
da periferia do Rio de Janeiro já estavam acostumados com o candomblé, com o batuque, enfim, com as tradições afro. A Umbanda nasceu de uma forma diferente. A Umbanda nasceu como uma forma de incluir a cultura afro dentro dessa maneira simples de ver do espiritualismo brasileiro. Simples assim. Simples Gratidão, assim. meu pai. Sua bênção. Muito obrigada pela sua presença e que o senhor possa ficar um pouquinho mais com a gente aqui para a gente gravar o próximo episódio que você vai desfrutar na próxima semana. A você que me ouviu, me acompanhou até agora, eu espero que tenha entendido que o nosso objetivo não é criar dificuldades nenhuma. Eu continuo, na minha intimidade, eu continuo praticando o candomblé, não no culto de terreiro, mas nas oferendas que eu faço com regularidade a meu pai Xangô, a minha mamãe Inhaçã. E aqui é o meu primeiro contato com vocês. Eu me ponho à disposição de todos para dirimir toda e qualquer dúvida que porventura surja dessa nossa conversa. Um beijo cor-de-rosa com bolinha amarelinha no coração de cada um de vocês. Gratidão, esse foi o Babalaô Ronaldo Linares, eu sou Carol Bandeira, esse é o podcast da Tribo de Luz. Siga-nos no Spotify, aqui no YouTube. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!